Olá, pequenos Heródotos, pequenas Heródotas, Tio Guto na área. Hoje nós vamos finalizar aí esse capítulo da Mesopotâmia. Hoje vamos falar da formação dos impérios e principalmente do Código de Hammurabi, que vocês aí já leram. Espero que estejam afinados para poder entender o que o Tio Guto vai falar. Um primeiro ponto que eu quero falar para vocês é explicar o que é império. Vocês viram que na Mesopotâmia existiam as cidades-estados. Tio Guto, o que é cidade-estado mesmo? São cidades que têm um governo autônomo. O que significa isso? Que não depende de outros reis. Aquela cidade, ela economicamente, politicamente, socialmente, ela é governada por uma só pessoa e não depende dos outros reis das outras cidades. Ela é uma cidade livre em relação às outras cidades. Só que os sumérios, que estão no sul da Babilônia, no sul da Mesopotâmia, como você está vendo aí no mapa, que foi aí uma grande feita de várias cidades-estados. A Suméria, os povos sumérios, eles estavam distribuídos em várias cidades-estados. Esses sumérios, eles constantemente estão em guerra por água, por represa, por desobediência. Eles vão se enfraquecendo e um povo chamado acadiano, que veio lá da Síria, eles vão dominar aí os sumérios. Isso mais ou menos entre 2350 a.C., ok? Então esses acadianos que vão ficar no centro da Mesopotâmia, conforme o seu mapinha aí, eles vão dominar a parte do sul também, formando o que nós chamamos de império. O que é império, tio Guto? Império é quando um território bem grande, com vários povos, diferentes até, vão estar sujeitos agora a um único rei. Então as cidades-estados, vão cair, vão desaparecer. E aí um só rei vai dominar esse território maior, chamado aí Império. E quem é que dominou essa região? Um rei chamado Sargão. Sargão então vai formar então esse grande império chamado Império Acadiano. Só que os acadianos não eram bobos. O que eles fizeram? Aproveitaram da cultura suméria. Os sumérios tinham escrita. Lembra do cuneiforme? Os sumérios já tinham inventado a roda. Os sumérios tinham inventado o arado. Então eles vão aproveitar dessa cultura suméria para poder então formar um único império. E é interessante, então vai haver miscigenação, a mistura das culturas, a mistura dos povos, nós chamamos de miscigenação, ok? Muito bem, esse império chamado acadiano não durou muito tempo não, coisa de 100, 150 anos no máximo. Esse império desapareceu porque os Guti, que não é o tio Guto, os Gutis, povos que são aí asiáticos, vão dominar essa região e vão colocar abaixo o império chamado acadiano. O império acadiano foi chamado então o primeiro império mesopotâmico, porque é o primeiro império de toda a Mesopotâmia, ok? O segundo é chamado babilônico. Povo chamado amoritas, eles vão então viver numa cidade chamada Babel. Aí vem a palavra Babilônia. Vocês lembram na Bíblia a Torre de Babel? Está relacionada aí justamente aos babilônicos. Então eles vão dominar essa região. Aos poucos eles vão conquistando outras cidades-estados. Então começou lá em 1950 a.C. 1950 a.C. E aí um rei, muito tempo depois, chamado aí Hammurabi. Esse Hammurabi, então, ele vai unificar, vai criar um império, dominar toda a Mesopotâmia, vai ser o grande rei da Mesopotâmia e vai criar aí o império chamado Império Babilônico. Primeiro Império Babilônico, porque lá na frente vai existir o segundo. Mas vamos falar só aqui dessa questão do primeiro Império Babilônico. O Hammurabi vai governar de 1792 a 1750. Ele foi importante porque ele foi um grande chefe militar, ele unificou as cidades-estados num único império, e o mais importante, aqui que eu quero chegar, ele vai colocar numa grande pedra de quase 2 metros de altura, chamada Estela. Estela eram essas pedras que as pessoas escreviam as leis e também faziam aí as esculturas dessas pedras, chamada estela. A estela são essas pedras em que se escrevia. Ele vai então mandar colocar na pedra em torno de 300 leis para que as pessoas seguissem essas leis. É o Código de Hammurabi. Código de Hammurabi. A primeira lei
registrada em escrito, e a escrita era acadiana. Lembra dos acadianos? Os acadianos desenvolveram a escrita a partir dos sumérios, e essa lei acadiana se tornou uma escrita internacional. Então, o Hammurabi vai mandar colocar essas leis por escrito, formando aí o código de leis chamado Código de Hammurabi. Esse Código de Hammurabi ele funcionava mais ou menos olho por olho, dente por dente, chamado Lei de Talião. O que é olho por olho, dente por dente? Roubou alguma coisa? Corta a mão. Tá? Se você bate numa pessoa, ela tem o direito de bater em você. Isso era mais ou menos essa lei. Tudo aquilo que o agressor faz, ele tem que pagar na mesma medida. Agora, essa lei, esse Código de Hammurabi, a punição não era igual não, dependia onde você estava dentro da sociedade. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui para vocês entenderem. Se um homem livre comete um crime e um escravo comete o mesmo crime, a punição para o escravo é maior. Era assim que funcionava. O Código de Hammurabi, ele diferenciava as pessoas na sociedade. Tá? Então, um homem livre cometeu um crime, o escravo cometeu o mesmo crime, a punição era diferente. O escravo sofria muito mais a punição do que o homem livre. Entendeu esse Código de Hammurabi? Então, o Código de Hammurabi foi um conjunto de leis relacionadas a crimes domésticos, comerciais, direito de herança, quem é que vai receber a herança de quem, falsas acusações, violência e preservação de propriedades. Por que o Código de Hammurabi foi importante, pequeninos e pequeninas? Porque a partir de leis escritas, o rei já não pode mais ser arbitrário. Ele não pode punir as pessoas se essa punição não tiver escrita. Então ele não pode fazer o que bem entende. Agora tem leis. Então uma lei escrita, ela ajuda a criar o que nós chamamos de civilização. Ninguém pode estar acima da lei, nem o rei, nem o presidente da república, ninguém, nem o papa. Então as leis, elas são importantes porque as pessoas passam a entender que todo mundo tem direitos e tem deveres. Quer dizer, eu tenho os meus direitos, mas eu tenho que cumprir algumas coisas também na sociedade. Lógico, o Código de Hammurabi ele favorecia as pessoas que tivessem condições sociais melhores. Mas o fato é que uma lei escrita, ela limita o poder do rei sobre as pessoas, dos governantes sobre as pessoas, e coloca na cabeça das pessoas que elas têm obrigações diante da sociedade que ela vive. E essas pessoas também têm os direitos delas garantidos pela lei. Imagina só uma pedrona bem grandona, todo mundo passando e vendo as suas leis. E dizer, você não pode fazer isso comigo, não está na lei. Você não pode me bater, você não pode me dar mais de 20 chicotadas, não está lá na lei. Então, a lei, ela ajuda a criar o que nós chamamos de civilização, ok? É muito importante, foi a primeira lei escrita, pelo menos registrada, escrita do mundo. Foi esse Código de Hammurabi. Depois, vocês podem comparar o Código de Hammurabi com a nossa lei, a Constituição. Vocês vão ver aí que a Constituição garante direitos e deveres nossos também, tá bom? Qual que é a diferença da Constituição brasileira com o Código de Hammurabi? O Código de Hammurabi prevê a pena de morte. A nossa lei não. A punição no Código de Hammurabi podia ser punição física, bater, machucar, cortar a mão, por exemplo. No Brasil, não. As leis não podem punir mais as pessoas fisicamente, não pode ter a pena de morte. Quer dizer, a nossa lei ela mudou e evoluiu e cada vez mais torna o ser humano mais humano, ok? As leis é para isso. Então as leis ao longo dos séculos elas modificam, elas mudam. E o importante é que cada sociedade ela tem o que é justo para ela. A justiça, o conceito de justiça não é igual no mundo todo, não. O que é justiça para o italiano não é igual o que é justiça para nós, porque o nosso mundo é diferente, a nossa cultura é diferente. Mas o importante é que toda a sociedade sabe o que é certo e o que é errado. Isso é noção de justiça, ok? Para finalizar o nosso capítulo, só queria frisar que a escrita mesopotâmica não foi a primeira escrita. Nós temos, por exemplo, a escrita chinesa. 6.500 anos antes de Cristo, os chineses já escreviam em casco de tartaruga. Que beleza, hein? As tartarugas eram usadas, os cascos dela, para escrever. Só que essa lei chinesa ela só se tornou conhecida para todo mundo mais ou menos lá pelo ano 1600. Mais ou menos também igual à lei sumeriana, ok? Beijos do tio Guto. Nos encontramos agora para falar do Egito. Que grande civilização é o Egito, vocês vão ver. Fiquem aí com Deus. Um abraço.